Sejam bem-vindos à nossa 8ª live. Estamos aqui eu, Paiar, meu sócio Maurício e Alfredo. Nós somos da Alabama Consultoria e estamos continuando as nossas reflexões na crise. Hoje com o tema sobre descontos. Nós vamos mostrar um panorama de mercado, ou seja, o que as escolas têm oferecido nesse momento de pandemia para as famílias, e também um pouquinho sobre essa turbulência de normativas, decisões do PROCON, comunicado dos sindicatos, Ministério Público, um pouco de um panorama do que vem acontecendo. E eu vou passar a palavra para o Maurício, que vai iniciar essa live. Lembrando que essa é uma gravação, nós fizemos no dia 8 de maio, então nós vamos retomar o que aconteceu naquele dia, mas também atualizar, nós estamos gravando 2 dias depois, o que já aconteceu de diferente aí para vocês, quando a gente tratar lá das comunicações do CIESP e do PROCON. Pode ir, Maurício. Tudo bem. Ok. Pessoal, a gente, como fez em outras lives, a gente começa trazendo alguma bagagem conceitual que pode nos ajudar a decidir melhor, a enriquecer um pouco o nosso pensamento para tomadas de decisão. E o conceito que nós trouxemos dessa vez, ele está muito ligado à biomimética, né? A biomimética, como o nome, a palavra mesmo significa, né? A vida, e o mimetismo, a imitação, é perceber que a natureza tem lá o seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento há milhões e milhões de anos, e muitas vezes as soluções encontradas pela natureza podem ser úteis para que a gente tome melhores decisões, para que a gente encontre melhores caminhos. Aqui tem várias imagens em que a gente percebe isso na área do design, né? Então, desde da aerodinâmica aqui, ou dos tecidos, da forma de se prender alguma coisa, a tromba do elefante, e assim por diante. Mas esses termos, esses conhecimentos não se aplicam apenas no design. Nós temos, por exemplo, na administração de empresas, já uma literatura que vem se ampliando bastante nos últimos anos da biomimética na administração, seja como recurso para a inovação, seja na gestão, nas equipes, nos investimentos. Você tem muitos aprendizados aí que a natureza pode oferecer para os gestores. E no nosso caso, gestores de escolas, no momento em que nós estamos vivendo, nós trouxemos aqui 2 aspectos da biomimética para aprofundar um pouco a nossa compreensão sobre comportamentos coletivos. E aí se pensando em escolas que estão sujeitas a pressões, né, de órgãos de defesa do consumidor, de famílias, de fornecedores, de trabalhadores, dos sindicatos, né? E como que a gente organiza um pouco melhor o nosso comportamento coletivo. Em live anterior, quando nós falamos de descontos também, trouxemos o dilema do prisioneiro. O Baiar tratou com vocês aqui aquela ideia de 2 jovens que poderiam tomar as decisões na escola, se os 2 ficassem calados, sairiam melhor, mas como um não tem contato com o outro, os 2 optam por confessar um crime e são mais penalizados. E no paralelo acontecia a mesma coisa em relação às escolas, cujo equilíbrio econômico conduziria a todas as escolas concederem descontos, e a nossa preocupação está exatamente na medida sobre isso. O comportamento coletivo reforça um pouco isso. Tem 2 tipos de comportamentos coletivos que vale a pena a gente estudar aqui hoje, né? Um é a mentalidade de abelha. Você vê aqui que não tem uma liderança formal, todas elas estão trabalhando juntas, mas parece que está no DNA delas alguma explicação de que cada indivíduo sabe como que ele deve se comportar para que a colmeia seja construída, para que o alimento seja reservado, para que a busca por alimento seja eficiente. E do lado direito, nessa foto linda do Sebastião Salgado, nós temos uma manada, né, de búfalos. O comportamento de manada, que é um comportamento prejudicial para cada um dos indivíduos, em muitas ocasiões mata aí muitos, como a gente vai ver até no final desse vídeo. O Baiar vai explorar um pouco mais o comportamento de manada, que é a nossa precaução hoje
em relação à concessão de descontos por parte das escolas? Muito bem. O efeito manada, ele veio para a economia importado da psicologia. Ele já se estudava, né, principalmente em psicologia social, e trouxe e foi trazido para a área de economia, questionando um pouco o modelo mais tradicional dos agentes econômicos, que trata esses agentes como seres perfeitamente racionais. Então, esses seres perfeitamente racionais vão ser impactados pelas informações disponíveis e vão tomar a melhor decisão possível. Só que, em experimentos, se percebeu que não era exatamente isso que acontecia. Havia diversos fatores que levavam os indivíduos a tomar decisões nem sempre as mais racionais. E um deles é esse efeito manada. É onde um indivíduo observa o comportamento do todo, né, e pensa o seguinte: puxa, se todo mundo está indo para aquela direção, é impossível que esse tanto de gente esteja errado. Elas devem saber algo que eu não sei. Isso é muito comum no mercado de ações. Então, de repente, começa a ter uma venda de uma determinada ação, os investidores, os agentes econômicos olham para essa venda em quantidade, em sequência, e começam a vender também. Não necessariamente porque esteja havendo algum problema com a empresa ou não, mas é porque se tem alguém vendendo, é porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei e eu vou vender também, para não ficar com essa ação na minha mão não valendo nada. E aí todo mundo vendendo faz com que o preço da ação caia e realmente aquela empresa tenha problemas, porque as ações, na verdade, despencaram, né? Então, essa é a ideia do efeito manada. E, além disso, em tempos de incerteza, em que as pessoas ficam com receios, com medos, né? Normalmente, quando a gente está com medo, a gente se olha muito no comportamento dos outros para ver como é que eu devo agir. Eu me deixo ser guiado pelo comportamento dos outros. Isso não necessariamente é ruim, mas o ruim é você confiar cegamente nos outros. Você precisa também verificar se a sua situação não é diferente. Eu posso agir dessa maneira que os outros estão agindo ou não? Então, a solução é você refletir. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Eu preciso encontrar a melhor forma de agir para a minha situação. Ok? Muito bem. Para avançar, a gente vai falar de algumas diretrizes aí que saíram, né? Elas já estão um pouco desatualizadas. Esse comunicado do CIESP, né, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular aqui de São Paulo, foi no dia 6 de maio. Ela traçou algumas diretrizes, mas embora já esteja um pouco desatualizada, tem alguns pontos que vale a pena mencionar, que servem inclusive como argumento para a escola justificar a concessão ou não de descontos, né? Então, a ideia de que o serviço que a escola presta é anual e o preço que ela cobra também é anual, ou seja, não existe a mensalidade. Então, o serviço está suspenso um determinado mês, não é por isso que não vai se pagar, né? Ou não, tem direito a desconto naquele mês. É como um mês de férias. As famílias pagam um mês de férias e não estão existindo aulas, né? E agora as aulas estão acontecendo de uma forma remota, né? E não por vontade da escola. A ideia de que não houve a interrupção de contrato. As despesas da escola praticamente não foram reduzidas, eventualmente água, luz e material de limpeza, que é muito pouco dentre todos os custos que a escola tem. Talvez tenha havido, inclusive, aumento de custo, investimento em infraestrutura, em capacitação e tudo mais, né? E um ponto que a gente já tratou antes e continua, que dar descontos para todo mundo de uma maneira horizontal, né? Você dá um desconto generalizado, normalmente não é a melhor maneira de agir. O ideal é fazer um estudo e dar desconto para aquelas famílias que mais precisam para evitar uma perda futura, né? Porque algumas famílias não foram impactadas pela crise e ao dar desconto para todo mundo, você gera uma ineficiência nesse processo. Tá? Muito bem, além dessa nota do CIESP, teve também uma nota do PROCON, que até mudou um pouco o seu entendimento, né?
E na cláusula 5ª de uma nota técnica falou que a escola deve oferecer um percentual de desconto na mensalidade, né? Cujo valor pode ser proposto pela própria instituição e tudo mais, inclusive ameaçando de abertura de processo administrativo e tal. Depois, na segunda-feira, né, isso foi na quinta, na segunda, saiu uma nota de entendimento entre o PROCON e o CIESP, mudando um pouquinho, né, esse entendimento. Depois o Senacom emitiu uma outra, e cada dia tem uma novidade, mas o importante daqui é perceber que os agentes reguladores, né, estão se movimentando e a escola precisa ficar muito atenta para não ter surpresa no seu dia a dia, e muitas dessas medidas dão força para os pais questionarem por descontos e tudo mais. Por isso a escola tem que estar muito ciente da sua decisão e da sua possibilidade, né? Aquela ideia de avaliar em qualquer decisão judicial, né, você tem aquele binômio necessidade e possibilidade. Então, é saber avaliar a necessidade de cada família, bem como a possibilidade da escola de conceder algum desconto, um reparcelamento, ou o que quer que seja. Tá? Então, essa é a ideia das regulações. Mas a gente vai passar agora a apresentar um panorama. Se você resgatar as nossas lives anteriores, nós criamos uma ferramenta virtual que as escolas podem utilizar. Inclusive, no final dessa apresentação, a tela que aparecer tem um número de telefone, que é a nossa central de atendimento. Se você quiser usar essa plataforma que nós criamos para avaliar a necessidade das suas famílias em merecer determinado tipo de desconto ou não, você pode usar gratuitamente, não tem custo. É só mandar uma mensagem para o nosso telefone ali, solicitando o acesso a essa plataforma. O que nós vamos apresentar aqui é um perfil das diversas famílias que, por intermédio das escolas, solicitaram descontos. Então, como foi o processo até se chegar num resultado da necessidade dessas famílias, de acordo com essa plataforma que a gente fez. Aqui, primeiro, um painel de que famílias que foram solicitadas ou foram incluídas nessa nossa plataforma. É uma distribuição normal das escolas, né? Então tem o maior percentual ali de Fundi 1, logo em seguida Fundi 2, e se a gente somar toda a educação infantil, né, berçário, creche, pré-escola, também um percentual bem significativo, então representa aí a grande maioria das escolas do país. Muito bem, vamos passar agora para o que interessa, que são as 4 perguntas que constituem essa plataforma. A primeira delas dizia respeito à renda familiar. Se a redução que a família alega ter tido na renda familiar realmente gerou incapacidade financeira. Então, para 21%, foi uma extraordinária redução na renda familiar. E para mais 37%, uma importante redução na renda familiar. Ou seja, mais da metade realmente teve uma redução nessa renda familiar que necessita a concessão de algum tipo de benefício nesse período de paralisação. Já por outro lado, 20% teve uma pequena redução. Significa que talvez ela não precise ser tão contemplada assim, talvez apenas um reparcelamento já seja o suficiente. Só nessa pergunta já é possível ver que realmente é necessário estudar a situação de cada família, porque existem situações muito diferentes, realidades muito distintas entre as famílias das nossas escolas. Tá bom? Muito bem, a próxima. O histórico financeiro perguntava sobre o relacionamento dessa família com a escola em termos de pagamento. Se era uma família que nunca atrasou, que sempre trouxe os seus boletos pagos em dia, né? E aqui um grande número revelador, né? Quase metade, 48% das famílias que solicitaram descontos tinham um excelente histórico. O que é esse excelente histórico? Elas pagavam em dia e estão na escola há bastante tempo. Significa o quê? São clientes que vale a pena a escola continuar tendo consigo. Então, vale a pena oferecer algo agora
para que elas não saiam da escola e continuem com você pagando por muito mais tempo, né? Então, é bem interessante essa pergunta, porque não são aqueles casos que a escola já conhecia, já tinha no nome lá do departamento financeiro, que sempre atrasaram. A maioria nunca deu problema de atraso. A próxima pergunta, ela tinha a ver com o relacionamento que a família tinha, mas não em termos financeiros, mas em termos de é uma família que defende a escola, é um aluno que tem bom comportamento, que tem boas notas, ou seja, é interessante para a escola ter esse perfil de família consigo. E aqui, de novo, se a gente somar o elevado e o grande, né, que significa o interesse da escola em manter essas famílias, 66% das famílias que a escola usou essa plataforma, era de interesse da escola manter. Então, de novo, aqui, a necessidade de identificar essas famílias e para quem conceder esse tipo de benefício. E a pergunta final dizia respeito ao que a família demonstrou que justificasse aquela redução na renda, ou seja, ela realmente entregou algum acordo de redução de salário ou mostrou o ramo da sua atividade que realmente ficou paralisado e teve uma queda na renda. Como foi essa comprovação? Então, ali, se a gente pegar o 21% do muito grave e o grave, ou seja, a justificativa apresentada, né, foi realmente significativa, também metade mostrou para a escola, e depois nós vamos retomar isso nas perguntas, porque apareceram bastante, trouxe alguma forma de comprovação que realmente a renda diminuiu, e isso justifica analisar com mais cuidado ainda a concessão de desconto, né? Dar algum benefício. Já 20% talvez tenha usado para tentar alguma coisa, como todos os outros. Muito bem, ao final dessas 4 perguntas, gera-se um ranking para a escola direcionar os seus descontos, e é esse ranking e esse resultado que o Maurício agora vai continuar e apresentar para vocês. Bem, baseado então nessas 4 perguntas, a gente vai desviando essas famílias por resposta até um ponto final em que a gente classifica essas famílias por nível de necessidade de um desconto menor ou maior. Talvez até pelo perfil das famílias, em termos de histórico nos pagamentos e na importância que esses alunos têm para a escola, houve um pequeno deslocamento para os níveis mais elevados ali, né? Se a gente observar, apenas 2% das famílias caíram no nível 1, aquele nível que realmente não precisaria de qualquer desconto. A renda familiar não teve grande modificação, não é uma família com bom histórico financeiro, não é uma boa família com histórico dentro da escola mesmo, na relação normal com a família, e eventualmente não trouxe nenhuma justificativa convincente de uma necessidade. Tanto o nível 1 quanto o nível 2 são casos em que a escola poderia ou não oferecer nada, ou no máximo um reparcelamento de alguma coisa, mas a medida seria, claro, cada escola define o que fazer em cada nível desses, mas essas precisam muito pouco. As de nível mediano, que seriam esses outros 38%, né, que a fatia cinza e amarela, são famílias que já têm um certo impacto, já demandam uma necessidade de algum desconto, de alguma concessão, e depois os 2 níveis superiores das famílias mais impactadas, em que aí as escolas poderiam conceder esses descontos. As famílias, limitar um pouco aqueles ataques oportunistas, e também para que a escola possa dimensionar a sua capacidade de dar descontos. Quer dizer, quando eu defino esses níveis e contabilizo quantas famílias estão em cada nível, eu consigo para esse serviço especial, para essa concessão de desconto, né? Se eu começar a dar um desconto muito elevado para essa metade da população, talvez eu desequilibre mais as minhas contas. Eu também a minha capacidade de desconto entre os diversos perfis de famílias. É assim que funciona a ferramenta, solicitando lá no final um link, porque ela vai estar disponível
até o final da pandemia para todas as, ok? Bom, e o que a gente deve fazer? Como manter isso bem? Finalizando aqui a nossa reflexão com vocês. A gente deve um pensamento, não um pensamento de manada. Escolas saem correndo, dar mais desconto, para dar desconto maior do que o concorrente deu, para se acostumar com esse número horroroso de 30%, que alguns projetos de lei mencionaram, sem qualquer fundamentação técnica, elas caem ali no barranco do boi que morreu. Isso é uma notícia de jornal, notícia real, aconteceu de fato isso, né? E muitas escolas podem ser levadas por esse efeito manada a dar realmente grandes tiros aí no pé e sucumbirem mesmo a uma crise como essa. É momento de pensar como uma abelha. É momento de entender que existe um sistema todo funcionando, né? Como se fosse um ecossistema mesmo. Existe um equilíbrio ecológico que deve ser mantido. Se eu me submeter a uma demanda que vem só da parte dos produtores, eu não vou manter esse equilíbrio. Então, é um período difícil, sim, para todos. É uma grande seca que todo mundo está atravessando junto, com certeza. Mas a gente tem que manter esse organismo vivo e encontrar caminhos de sobrevivência. Como que a gente faz isso? Com as famílias. Uma comunicação planejada, frequente, objetiva, tranquilizadora. Se você buscar em vídeos anteriores no canal da Alabama, nós fizemos lives específicas sobre como planejar melhor a comunicação da escola nesses tempos de crise. Faz desconto com critério, dentro das suas possibilidades. Essa live falou disso, tem lives anteriores também explorando melhor esse assunto do desconto e da disponibilidade que a escola pode ter nesse sentido. Adiamento de parcelas é melhor do que dar descontos. Quer dizer, eu posso conceder agora uma vantagem para a família, mas com a preocupação de que eu vou repor esse meu caixa lá adiante. Muitas escolas se financiaram usando a medida 944, então economizaram, entre aspas, 2 folhas, mas vão pagar essa conta lá adiante. Pode também oferecer alguma condição agora para os pais, mas também com uma reposição desse caixa lá adiante. Talvez até com parcelamentos mais extensos, condicionados à fidelização desse aluno. Está aí uma ideia interessante também para ser testada nos seus contextos. E o senso de solidariedade e justiça social, ou seja, o justo não é dar desconto para todo mundo. O justo é atender melhor quem mais precisa, atender com mais desconto quem tem realmente mais necessidade. E assim a gente concluiu a parte conceitual e exploraremos aqui algumas perguntas que surgiram no chat. Deixamos aqui o contato, então, para você solicitar o uso da ferramenta, esse número 11 971 516 894, ou cadastrando a sua escola também, usando esse link do SurveyMonkey, no grupo Alabama, você cadastra algumas características da sua escola e tem um campo em que você pode fazer as solicitações ali do que você quiser, de contato, ou de uma ferramenta, ou qualquer comentário que você queira colocar. Estamos à disposição. Alfredo, traz um pouco das perguntas que chegaram para a gente, por favor. Bom, uma das perguntas que surgiram foi a respeito de descontos cumulativos e não cumulativos. Ou seja, se eu já tenho um pai que ele tem 20% de desconto e eu pretendo dar 30% de desconto, né? Eu dou 30% sobre o que ele paga ou eu acrescento apenas mais 10%? Vale o cálculo para qualquer empresa, tá? Com certeza, o não cumulativo, financeiramente, será uma decisão melhor, tá? Mas eu tenho algumas situações, até um case em especial, aonde a escola, e lembrando bem que a Alabama sempre falou, é melhor não dar, quanto menos desconto horizontal, generalizado, é melhor. Contudo, por medidas, já desde o Ceará, que houve uma ação pública obrigando as escolas a darem 30%. Alguns PROCONs estão tentando definir um percentual de desconto, ou pelo menos obrigando que a escola dê desconto generalizado. Se por medidas contra a nossa vontade é obrigado a fazer, é com certeza melhor o não cumulativo, tá? Vai ser financeiramente melhor.
mas vale um cálculozinho. Em uma certa situação, nós olhamos uma escola com 150 alunos, com uma prática já de descontos, nós falamos, vamos dar 15% de desconto. E vimos que desses 150 alunos, apenas 7 seriam beneficiados. O resto, todo mundo tinha mais de 15% de desconto. Então, nós achamos melhor chegar em um 20%, onde boa parte das pessoas iam ganhar mais 2%, 3% ou 4%, apenas pouquíssimas pessoas iam inteirar aqueles 20%, e aí todo mundo, digamos assim, saía com um pequeno benefício, tá? Então, vale a pena fazer cálculos. Bayar. Bayar, você está mudo. Outra pergunta que surgiu foi sobre a necessidade, digamos assim, ou se a escola seria obrigada a fazer reuniões coletivas, virtuais, logicamente, com os pais para tratar de descontos, né? Obrigada ela não é, mas em todos os comunicados que saíram dos órgãos, se fala que ela deve deixar um canal aberto para essa comunicação, para essa solicitação. Logicamente que esse canal aberto pode ser um e-mail, pode ser um telefone, de alguma maneira, mas isso tem que ser bem divulgado, né? No caso de reuniões para negociar descontos, a princípio eles não devem ser coletivos, eles devem ser individualmente. Agora, mesmo que haja uma pressão grande para que isso seja feito, a nossa recomendação é que, ao invés de fazer uma reunião então, com todo mundo, que a escola peça para esse grupo de pais nomear 2 ou 3 representantes, que aí sim faria uma reunião com a direção da escola em nome desse grupo. Por quê? Porque numa reunião com muita gente, a chance dessa reunião descambar, né, dela não se chegar a nada, ou não se conseguir falar, ou alguém se pronunciar de maneira inadequada, é muito grande. E menos pessoas, a chance de se chegar a um entendimento é bem maior. Então, essa é a nossa recomendação. E antes de eu passar para o Maurício, que vai encerrar, lembrando o seguinte: toda sexta-feira a gente faz as nossas lives ao vivo. E se você quiser ser incluído nos convites, né, ou você manda uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, que é a nossa central de atendimento. É o mesmo número para você solicitar aquele acesso à plataforma de descontos e também, se quiser solicitar, os PDFs de todas as nossas apresentações, inclusive dessa. Tá? Então, você pode pedir para ser incluído na nossa base de dados e a gente envia o convite toda semana para participar da live, ou então no nosso site, www.alabama.com.br, tem lá toda semana o convite para a nossa live de sexta-feira. O Maurício vai encerrar e falando dos nossos outros vídeos também no YouTube. Maurício. As perguntas que eu tinha selecionado para essa gravação estavam mais ligadas ao processo de concessão de desconto, né? O roteiro para que você possa fazer, que tipo de documento exigir, como colocar. Eu vou usar aqui o recurso dos cenas dos próximos capítulos das novelas. Esse tema vai ser tratado novamente na live da próxima sexta-feira, já com as atualizações procedimentais mais adequadas. Então, quem está assistindo esse vídeo agora está convidado para a próxima sexta-feira, cadastrando-se ali, ou assistindo ao próximo vídeo que será gravado logo no começo da semana que vem. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez. Muito obrigado por estar curtindo o canal, acompanhando os nossos vídeos. A gente tem percebido um aumento na visibilidade desse canal e é o que a gente se propõe a fazer. Estar próximo das escolas, na superação desses momentos mais difíceis e continuando a nossa trajetória aí nas assessorias, que estamos com 30 anos. Quem sabe a gente ainda tem tempo para estar junto com as escolas por 40, 50, 60 e assim por diante. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Até uma próxima. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Muito obrigado. Até a próxima.